Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, nós lemos assim um versículo bem conhecido nosso, o versículo 12. O versículo 12, nós lemos que diz assim o texto bíblico, nós vamos apenas recapitular aqui a leitura, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Olha só, queridos, esse texto bíblico, escrito aqui no livro do profeta Jeremias, nós sabemos que o contexto histórico, quando o profeta Jeremias, ele recebe esta palavra, e ele escreve essa palavra, não era um contexto histórico favorável. Havia tudo contrário estava acontecendo ali para o povo de Israel, de natureza que, nesta época, nesse tempo, diz a história que o imperador Nabucodonosor, ele destrói a cidade ali de Jerusalém, ele destrói os muros, destrói as casas, destrói o templo, e ficando ali apenas uma proporção pequena dos moradores ali em Jerusalém, mas em situações extremas de pobreza, em situações extremas de calamidade pública e social. Haja vista Nabucodonosor ter destruído ali praticamente tudo naquela cidade. Mas é interessante porque talvez aqui o profeta Jeremias, ele se encontra indagando sobre as promessas de Deus para este povo. Haja vista, as promessas de Deus começam lá atrás, quando Deus chama Abraão e diz para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus o mostraria no meio do caminho. E Deus faz promessa a Abraão. Essa promessa que Deus faz a Abraão se estende ao seu filho Isaque, se estende também a Jacó, e vai se estendendo ali para o povo de Jerusalém. No entanto, queridos, nós conhecemos a história e vamos percebendo que o povo, ele vai recebendo as promessas de Deus, mas devido à desobediência do povo, devido o povo andar em caminhos errôneos, passar a dar as costas para Deus, o Senhor permite que algumas situações contrárias sobrevenham sobre aquele povo. No entanto, as promessas de Deus, elas não caem por terra. Aquilo que Deus prometera a Abraão lá atrás, a Isaque, a Jacó, e depois Deus vai renovando essas promessas a José, a Moisés, e vai de geração em geração, Deus vai renovando as promessas ao seu povo. As circunstâncias vão se elevando-se contra aquele povo, de natureza que ventos contrários vai surgindo no meio da caminhada daquele povo. E talvez eles começam agora a pensar, nesse exato momento ali, quando Jeremias escreve essa palavra, recebe essa palavra da parte de Deus, talvez eles comecem a pensar: e a promessa de Deus? E aquilo que Deus prometeu aos nossos pais, a Abraão, Isaque e a Jacó? Mas como é que fica nesse momento? Mas aí Deus, ele diz ao profeta Jeremias, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Queridos, velar é cuidar, é ter zelo, é examinar minuciosamente aquilo que se fala, de natureza que tudo que Deus fala
não caiu por terra. Olha só, tudo que Deus prometeu ao seu povo lá atrás, ele foi cumprindo dentro do seu tempo, dentro do tempo exato do Senhor Deus. Nada absolutamente caiu por terra. Assim também é nas nossas vidas, assim é hoje para conosco. Nós temos promessas de Deus. Quantos aqui têm promessas de Deus? Eu acredito que cada um de nós temos promessas de Deus. Deus fez uma promessa. Claro, dentre a promessa e o seu cumprimento, muitas coisas vão surgindo no meio do caminho, muitos ventos contrários vão surgindo no meio do caminho. Mas nessa tarde eu quero dizer aqui para os irmãos, baseado nesse texto bíblico, que não importa os ventos contrários que surgem no meio do caminho, tentando-nos assim fazer com que a gente perca a esperança de acreditar nas promessas de Deus. O texto bíblico diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, ou seja, Deus cuida minuciosamente de tudo aquilo que Ele disse para conosco, para cumprir. Agora é claro, dentro do seu tempo, dentro da sua vontade, vai se cumprir tudo aquilo que Deus prometera para nós. Amém, meus irmãos? É interessante porque no livro de Josué, no capítulo 23 e o versículo 14, o Senhor diz: e eis aqui, o texto bíblico diz: e eis aqui, eu hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis que com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu em todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Em outra tradução diz que não caiu por terra nenhuma palavra boa daquelas que Deus falara para com o seu povo. Então, meus irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo o Senhor prometido, certamente Ele vai cumprir. Quem crê nessa tarde, em nome de Jesus? Então, você, meu amigo, minha irmã que está nos ouvindo através também dessa live, eu quero dizer nessa tarde, em nome de Jesus, que tudo aquilo que Deus prometeu a você, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai se cumprir, porque Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Se levante o espírito do governador, se levante quem quiser se levantar, mas tudo aquilo que Deus prometeu a você vai se cumprir no tempo determinado de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. Às vezes a gente fica se perguntando, porque não é no tempo da gente, não é no meu tempo. Escute, as promessas de Deus se cumprem todas, porque Deus não volta atrás, porque Deus não se arrepende, porque quando Deus promete, Ele já sabe lá na frente o que vai acontecer com a gente. Ele sabe que nós vamos passar por momentos difíceis. E os momentos difíceis que nós passamos nessa existência, não é para desmerecer a promessa, mas é para quando a gente receber aquilo que Deus prometeu para nós, a gente venha valorizar e a gente esteja preparado. Escute bem o que eu vou dizer. O que você está passando nesses dias na sua casa, na sua vida, olha só, não é para desmerecer aquilo que Deus tem prometido para você. O que você está passando é porque a bênção de Deus será dobrada, a bênção de Deus será grande sobre a sua vida, e antes da promessa ser cumprida, ventos sopram contra nós, mas nós seguimos avante, porque a gente sabe em quem a gente tem crido. A gente sabe em quem a gente tem crido. A gente sabe o Deus que nós servimos. A gente sabe o Deus que a gente serve. Por isso,
A palavra de Deus vem para nós dizendo que Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu para nós. Toda boa palavra, tudo que o Senhor falou para você, eu quero dizer nessa tarde, está de pé. Deus não se esqueceu. Lembra lá atrás? A irmã lembra lá atrás, quando Deus prometeu algo para a irmã? Está de pé. Deus não se esqueceu. Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu daquilo que prometeu para você, para sua casa, para sua família. Olha só, você que está nos ouvindo e vendo, Deus não esqueceu daquilo que Ele prometeu para você, e você sabe que Ele está cumprindo dentro do seu tempo, dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, está se cumprindo, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele não esqueceu, vai se cumprir tudo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai se cumprir tudo que Deus tem prometido a você. E você vai vir aqui cantar o hino da vitória, e você vai contar o testemunho de tudo que o Senhor tem feito por você. Amém, meus irmãos? Porque Deus não se esquece daquilo que Ele nos promete. Ele não se esquece. Deus não se esquece, e nenhuma boa palavra daquilo que o Senhor tem falado para conosco vai cair por terra. Vai cair por terra. Evidentemente que não será fácil. Evidentemente que vai vir obstáculos. Sempre houve. Mas nós seguiremos avante. Nós não vamos retroceder nem 1 milímetro. Nós seguiremos avante fazendo a vontade de Deus. E esperando em Deus o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós. Olha, meus irmãos, nós não vamos arredar, nós não vamos retroceder nem 1 milímetro, nós vamos servir ao Senhor conforme a palavra de Deus nos ordena para que isso seja feito, e nós esperaremos no Senhor Deus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus, a vitória é sua em nome do Senhor Jesus.